Olá a todas, olá a todos. Meu nome é Lara, eu trabalho como professora de Química na rede estadual de São Paulo. Trabalho no período da manhã e também trabalho no período da noite. A minha rotina ela é um pouco assim, né, assim, bastante agitada, porque professora não é só durante o período que está na sala de aula, então eu tenho as minhas horas, eu tenho a minha jornada que eu trabalho como professora, nos períodos, né, manhã e noite, só que como todo professor a gente leva trabalho para casa. Então, eu preparo aulas, eu corrijo atividades e principalmente agora nesse período aí de ensino remoto e agora que eles estão chamando, né, de ensino híbrido, eu estou trabalhando com eles também pelo Google Sala de Aula e outras formas, né, além do tradicional que a gente tinha só comunicar com eles por sala de aula. Então o trabalho está em dobro, porque você tem que dar conta dos alunos que estão no presencial e dar conta também dos alunos que estão no ensino remoto, assim, tá bem puxado agora nesses últimos tempos por conta da pandemia. Que mais que eu tinha que falar aqui com vocês? A profissão, né, de professor, quais são os principais desafios. Eu acho que o lado negativo principalmente é como a sociedade vê a gente. Todo mundo gosta de falar, é muito bonito ser professora, nossa, que lindo que você quer ser professora, mas ninguém quer ser professor, né? Poucas pessoas querem a carreira docente, né? Tanto quanto como eu pergunto aos meus alunos, né, o que eles vão querer fazer depois da escola, ninguém fala que quer ser professor, é muito raro, assim. É muito difícil, porque a gente tem a desvalorização da nossa carreira, principalmente professor de escola pública, professor do estado, aqui de São Paulo principalmente, a gente tem um salarinho bem complicado, né? Não é fácil trabalhar como professor. E tem outras coisas, que você tem que lidar com os pais, você tem que lidar com os próprios alunos, às vezes você encontra algumas dificuldades, né? Com alguns alunos também. Então tem esses lados assim que são negativos. E a questão da sociedade em si, né? Porque você está lidando, está formando pessoas. Além de ser muito gratificante, para mim eu acho isso incrível. A dificuldade que a gente sente é esse peso todo de você falar, nossa, eu estou sendo responsável por formar essas pessoas. Então, dá digamos assim, uma sensação de muita responsabilidade para você também. Mas também é uma questão assim muito gratificante para mim. Eu adoro quando eu vejo ex-alunos meus, principalmente alunos que foram meus do ensino médio, quando eles vão para a universidade, quando eles vão principalmente para universidade pública. Eu acho isso muito incrível, né? Pessoas como eles, né? Ainda mais alunos do noturno, que todo mundo fala, esses alunos não vão dar em nada. E tem alunos que sim, que eles continuam estudando. Isso é muito gratificante. Quando eles saem da escola e contam com a gente, falam que sente saudade, vem cumprimentar a gente, isso dá uma sensação sim de dever cumprido. E como é que foi pra mim, né? Às vezes vão me perguntando, né, como é que foi para você depois que você acabou a faculdade? Bom, eu me formei no Instituto Federal, me formei em licenciatura em Química. Eu nunca pensei em indústria, em laboratório, nunca foi minha cara, né? Eu sempre quis mesmo ser professora, né? Desde criança, sempre quis ser professora. E quando eu fazia o PIBID, né, eu fiz 3 anos de PIBID na minha graduação, sempre falavam para mim, olha, aqui no seu estágio, né, que eles falavam estágio é uma coisa, mas depois que você for professora vai ser um pouquinho diferente. E sempre falavam para eu desistir, para eu não seguir essa carreira, sempre falavam isso. E assim, né, no começo eu achava não, né, porque você é muito diferente, porque eu estou tendo essa experiência que todas essas pessoas mais velhas não tiveram. E em parte isso é verdade, sim, né, o PIBID ele foi muito enriquecedor para mim, porque eu entrei em sala de aula já tendo toda essa experiência, como não chegava a ser professora, assim, mas eu tinha essa experiência de dar aulas, de preparar aulas, só que eu não tinha aquela experiência de conselho de classe, não tinha experiência de lidar com gestão, né, com direção, com coordenação, não tinha nada disso, lidar com os pais.
Então, e a minha preocupação naquela época era mais me formar, ir para os congressos, enfim, era um pouquinho diferente, né? Um tanto quanto diferente do que eu percebo hoje como professora. E logo que eu estava terminando a faculdade, eu já estava começando a perceber, falar, nossa, esse desafio de ser professora é maior do que eu já imaginava. Então, meio que eu me senti desanimada. Eu falei, será que eu sigo essa carreira? Mas, como eu já falei para vocês, eu sempre quis ser professora, eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de lidar com educação. Tanto que eu já tinha vontade de fazer pós-graduação, né? Agora, nesse ano, ingressei no mestrado na UFABC, eu ingressei no programa de pós-graduação em Ensino História e Ciências da Matemática, estou adorando, assim, eu me adoro fazer pesquisa, né? Como eu fiz o PIBID, né? O Programa de Iniciação de Bolsas de Iniciação à Docência, né? Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. E, para concluir com vocês, que eu vou deixando assim como mensagem, né? Gostaria muito de que alguns de vocês se interessassem sim pela carreira docente. Qualquer profissão vocês vão encontrar alguma dificuldade. Ser professor não é só você chegar, entrar e dar suas aulinhas e ir embora. O compromisso ele é muito maior. Você está formando pessoas que estão inseridas, né, dentro de um contexto, dentro de uma sociedade. Então é uma grande responsabilidade que você tem. Mas que hoje isso é uma coisa que me motiva mais, né? Não é uma coisa que me desestimula, muito pelo contrário. Então, gosto muito de projetos assim que às vezes vão além da escola. Claro que a escola, a gente não tem que acabar com a escola, né? Isso é uma coisa horrorosa, né? Horrível acabar com a escola. Mas sim, a gente acho que tem que sempre ter esse ânimo, tem que continuar lutando por uma educação de qualidade. E eu sempre procuro fazer com que os meus alunos eles saiam das minhas aulas, seja depois de um ano, seja lá do que for, falando, nossa, eu aprendi alguma coisa, eu saí daqui de baixo, cheguei aqui em cima, né? Tentar fazer com que eles ampliem esse tipo de conhecimento e vão além do que eles já conheciam, além do cotidiano deles. E que eles sintam mais incluídos numa sociedade que infelizmente é uma sociedade que ela acaba sendo excludente, né? Então os desafios eles são imensos, mas como eu já disse para vocês, eu tenho muito orgulho de ser professora, mesmo com todas as dificuldades, principalmente quando a gente está em escola, a gente fala de faltam recursos, né? Um laboratório de ciência, né? Muito difícil você propor uma prática, mas isso, enfim, é uma coisa que está me motivando mais a minha carreira como docente. Então, convido vocês a se tornarem professores também, a ingressarem em algum curso de licenciatura, um curso de qualidade, de preferência, né, da UFABC. E esse é meu recado para vocês. Até mais!